Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Loas Rezende. Loas se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, culturas e outras coisitas mais, tá? E hoje vamos falar novamente do Festival do Rio, tá? Que aconteceu de 2 a 12 de outubro de 2025, tá? Eu peguei a rebarba, né? Como podemos falar, a repescagem do festival, tá? E eu quero botar meu óculos da tia aqui e falar de um filme intitulado O Longo Caminho para a Carreira de Diretora, né? Esse documentário, tá, gente? É um documentário de mais ou menos 70 minutos, tá? Que foi feito por uma diretora de cinema e atriz norueguesa que tem um nome complicadíssimo, não vou me lembrar do nome dela agora, tá? E teve em Berlim, em 1973, uma espécie de congresso, né, de diretoras de cinema mulheres, em 1973. E aí essa diretora norueguesa, essa atriz norueguesa, o que ela fez? Ela pegou a câmera, pegou uma equipe de filmagem e começou a entrevistar as cineastas, né, que participaram, né, desse congresso aí de diretoras de cinema, né, bem dentro do movimento feminista da década de 70, né, para dar voz para essas mulheres que estão querendo, né, entrar na carreira de diretora de cinema, né, e o que acontece? E sendo uma expressão também, né, do movimento feminista, né? E aí você vai ver, né, essas mulheres sendo entrevistadas, mulheres de vários países, né, dos Estados Unidos, da Alemanha, né, da França, de Israel, da Itália, né? Essas várias cineastas, essas várias diretoras mulheres, né? Dizendo qual era a dificuldade que elas enfrentavam, né? De serem diretoras mulheres num ambiente, né? Muito machista ali na década de 70, que ninguém levava as mulheres a sério, né? E elas tinham que pagar um dobrado ali para se impor, né? No caso, né? Que os homens não levavam a sério o que elas faziam, que se elas não tivessem bem vestidinhas como mocinhas bonitinhas, né, o pessoal já achava que elas eram lésbicas, já achavam que elas eram mulheres difíceis, coisa e tal. Quer dizer, todos os preconceitos, né, que uma sociedade machista e misógina tem, né, com as mulheres quando elas vão começar a fazer atividades, né, que são consideradas masculinas, que naquela época eram quase todas, né. E aí você vai ver a luta dessas mulheres aí, né, com relação a tudo isso. São relatos assim preciosíssimos, né, no caso, né, altamente detalhados, né, de cada uma delas ali falando, né. Uma começou, por exemplo, como câmera, né, e ela falava, minha profissão não tem nome, né, porque o nome da profissão é cameraman, eu sou mulher, não tem camera woman, por exemplo, né. Então isso é só uma coisa, um aspecto do filme. O filme ele vai ter aspectos muito mais detalhados, né, e principalmente está dando voz a essas mulheres ali debatendo, né, todas as dificuldades que elas passavam, trocando, compartilhando experiências, né, pensando essas experiências juntas, né, para entender o que elas estavam passando ali, no final das contas ali, né, e elas vão ali colocando, pontuando tudo isso, tá? E é o tal negócio, o documentário ele é praticamente um copião, né? Porque o que acontece? Tinha horas que o filme acabava, mas o áudio continuava. E aí a tela fica toda preta, né? E você continua escutando elas falando, né? Porque esse registro vocal, né? Ele continua sendo importante, né? E aí o que acontece? Esse copião ficou guardado por, sei lá, mais de 50 anos, né? E agora ele foi restaurado e ele tá ainda na forma do copião mesmo, tá? Ele não foi editado nem nada. Ele se preferiu, né, pegar esse copião todo, né, restaurar, né, e exibir como um documentário sem fazer muitas edições, imagino eu, tá? Talvez não tenha sido feitas quase edições nenhuma, você tem a impressão que dá é que você está vendo um material bruto ali mesmo, tá? Que não foi muito pouco editado, se foi editado foi muito pouco, tá? E você está vendo realmente esse copião. Esse copião é um documento assim muito importante para você entender qual era o contexto, né, do cinema, do feminismo ali no início da década de 70 na Europa, né? Até porque esse congresso foi na Alemanha, né? E a gente tem a oportunidade de ver cineastas de vários países, né, enfrentando essa questão do machismo, né, com várias nuances diferentes desse machismo e dessa misoginia, passando de um país para outro também. É bem interessante. Você tinha
semelhanças e diferenças nesse machismo e nessa misoginia desses vários países, né? E esse documentário ele faz um mapeamento muito legal disso, né? E na forma como ficou o Copião ainda fica bem, apesar dele não ter sido editado, não ter sido trabalhado, de ser praticamente um material bruto mesmo, né? Ele consegue dar uma ideia muito boa do que estava acontecendo naquela época com relação a essas questões todas aí. Então, gente, é uma curiosidade bem grande, né, que passou nesse festival aí, que muito provavelmente não vai entrar em circuito comercial, tá? E de repente vai ter que se, para poder assistir isso, vai ter que se dar uma garimpada boa aí para poder achar, né, no YouTube. Sempre falo em YouTube, sempre falo em torrent aqui, tá, gente? Então ele passou, tá? Na repescagem do Festival do Rio, ele passou na Estação Net Rio 5, tá? Quem tá com a revista aí do festival, essa revista que eu mostro para vocês aí, vocês podem procurar lá, tá? E depois dar uma fuçada para ver se vocês conseguem achar para poder assistir numa outra oportunidade, numa outra chance aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacial, tudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. They say the clitoris is only organ in the body for the plaisir. Je suis pas d'accord avec She doesn't accept this. You don't accept this explanation. No. Why did you come to the festival? Because I'm a journalist and a filmmaker. And what have you got common with the filmmakers, you think? With these filmmakers, well, I'm a woman. Do you think there are special difficulties the women meet when they work in film? They found it was very nice to have a woman, and they liked me, and I was smiling, and something like that, but I wasn't really respected. And if we know what we want, that is already an aggression. Then you're already aggressive if you know what you want. It's so much easier to come out as a definite feminist and make a point if you're married, because then people cannot hold that against you. What do they say when you do fail in a job? Laboratories. I mean, every time I take in, our films and I say women make movies, they giggle. I mean, it always causes a hassle. And they said, "Oh, now finally you have made some shit too," and they were very content about. And you're always exploited sexually at the same time, all the time. It's not like in the old Hollywood times where everyone wanted to go to bed to you. Though it's still very much like that. To make she's lesbian. She's lesbian, and she has to compensate, and she's frustrated. And you're always put in the cliche. Either you're the charming, attractive, a more or less passive woman, but also making career, like many women in the media still do, unfortunately, or else you're the hard, tough, aggressive bitch who is not liked, of course, and who is not given the things to make, You all agree to this? Yes. Definitely. Stop. Sorry. The film ran out. We have to stop.